Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Logística Empresarial, hoje com o tema 2, Gestão da Cadeia de Suprimentos. Nessa parte da disciplina, nós vamos tentar caracterizar o que é uma cadeia de suprimentos. Se nós fôssemos lembrar da última aula, a logística foi dividida em 3 processos, pensando em logística empresarial: a logística de manufatura, a logística de abastecimento e a logística de distribuição. Esses 3 processos vão dar sequência à cadeia de suprimentos. Então, quando a gente pensa numa cadeia de suprimentos, a gente não pode pensar ela numa cadeia horizontal, e sim numa cadeia vertical, aonde vai ter o acúmulo de fornecedores, o acúmulo de fabricantes e o acúmulo de clientes. Então, é como tentamos imaginar como que a gente adquire um produto. Então, a cadeia de suprimentos, ela tem a sua criação a partir do consumidor final, aonde ele vai tentar adquirir um produto num determinado varejo, como exemplo. Esse varejo adquire o produto de um determinado fabricante. O fabricante, para ter esse produto, a produção desse produto necessita de vários fornecedores. Então, a importância da cadeia de suprimentos está nisso, na sinergia de todos esses elementos: fornecedores, fabricantes e clientes. Então, a gente tem que pensar nessa logística como uma organização, principalmente dos fluxos materiais. Então, a saída desse produto, da matéria-prima ou dos insumos dos seus fornecedores e indo até o cliente final. Tudo isso vai envolver alguns processos. Esses processos não somente o processo produtivo, pensando em controle da produção, o planejamento, compra, mas tudo que é necessário para cumprir aquela necessidade ao cliente. Lembrando-se do caso objetivo da logística, ter esse produto certo, na quantidade certa, no tempo certo e no lugar certo para melhorar o nível de serviço. E não se esquecendo, é claro, desses custos. Me acompanhe aqui no quadro. Nós temos aqui então os fluxos logísticos, pensando numa cadeia de valor. Então, o fluxo de informação passando ou saindo desse consumidor final, indo a um varejista, passando por um distribuidor, passando pela manufatura e indo até o fornecedor. Então, a formação de como ele deseja esse produto. A partir disso, a formação desse produto nasce então o fluxo material, saindo desse fornecedor, passando pela manufatura, indo para um distribuidor, passando por um varejista e esse material estando lá na gôndola para o consumidor. E é claro, a partir da aquisição desse produto, nasce então o fluxo financeiro por toda a cadeia logística, saindo do consumidor, passando por toda a manufatura e indo ao fornecedor. Então, pensando num negócio, pensando na logística como negócio, pensando um pouquinho mais no foco mais interno. Então, a entrada dessas matérias-primas, desses produtos, nós denominamos isso de logística inbound. A entrada de materiais. O que se comparativizaria dessa logística de materiais? Então, eu tenho ali toda a parte de logística de abastecimento, podemos dizer 100%, e eu tenho 50% da logística de manufatura. A junção desses 2 processos, eu tenho a logística inbound. Pensando um pouquinho mais na parte externa, então a saída, eu denomino isso de logística outbound, então a saída de materiais, aonde eu tenho uma parte da logística de manufatura, principalmente a expedição após a produção ou o produto acabado, e indo à logística de distribuição, tendo ela no total. Então, a formação de uma parte da logística de manufatura e uma parte da logística de distribuição, eu tenho a logística outbound. A logística inbound, falando um pouquinho nela, ela engloba algumas atividades. Eu preciso estocar o material, eu preciso trabalhar com o transporte, eu preciso trabalhar com os fluxos de informação. Principalmente essas atividades denominadas atividades primárias. A mesma coisa acontece na logística outbound, também denominada distribuição, aonde eu parto do composto de marketing, conforme nós vimos na última aula, o ligamento, então a ligação com a praça, indo ao serviço ao cliente e utilizando-se também das atividades primárias da logística. Muito obrigado, ficamos por aqui e nos vemos no próximo encontro.